Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. E na videoaula de matemática de hoje, nós vamos falar de grandezas proporcionais, tá bom? Vocês vão entender direitinho esse assunto quando a gente iniciar a nossa videoaula. Vem comigo que a gente já está começando. Bem, para eu explicar melhor esse assunto de grandezas proporcionais, eu vou começar com um exemplo de uma receita. Daqui a pouco vocês vão ver onde eu vou chegar. Calma um pouquinho. Ó, é uma receita de uma massinha de modelar. Então, os ingredientes, né, são uma xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de água, 3 colheres de sopa de óleo e corante alimentício. Tudo bem? Então, gravem esses ingredientes aí. O modo de preparo, né, como vocês devem preparar a massinha de modelar, vocês podem encontrar no módulo de vocês, na página 47. Mas isso aí não é importante para a nossa aula, não. O que é importante para a nossa aula são os ingredientes. Então, eu vou organizar esses ingredientes para a gente fazer uma receita de uma massinha em uma tabela. Para a gente fazer uma receita, organizei ali na tabela, a gente precisa de uma xícara de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de água e 3 colheres de sopa de óleo. Gente, receita é necessário que os ingredientes estejam balanceados, tá bom? Se eu quiser fazer duas receitas, então eu não vou poder utilizar apenas uma xícara e meia de água em duas receitas, porque uma xícara e meia de água é para uma receita apenas. Então eu vou ter que aumentar a quantidade de água para a minha massinha não ficar muito seca nem quebradiça. Agora eu também não vou poder botar muita água para a minha massinha não ficar muito mole. Então eu tenho que saber a quantidade exata para fazer duas receitas de massinha. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso trabalhar a proporcionalidade. Então, a proporcionalidade é o seguinte: se em uma receita eu usava uma xícara de sal, em duas receitas eu vou usar 2 xícaras de sal. É o dobro. Se em uma receita eu precisei de 4 xícaras de farinha de trigo, em duas receitas eu preciso do dobro, de 8 xícaras de farinha de trigo. Se em uma receita eu preciso de 1 xícara e meia, em duas receitas eu vou precisar de mais 1 xícara e meia. Então eu vou precisar de 3 xícaras de água. Tudo bem? Por que, tio Hugo, 1 xícara e meia mais 1 xícara e meia de água dá 3 xícaras de água? Prestem atenção. Quando você toma 1,5 no teste, mais 1,5 na prova, juntando 1,5 mais 1,5 dá quanto? 3. Então, juntando 1 xícara e meia de água mais 1 xícara e meia de água, dá 3 xícaras de água. Tudo bem? Então, é sempre o dobro aí. Se eu tinha uma receita para duas receitas, é o dobro. Então, 3 colheres de sopa de óleo, eu vou precisar de 6 colheres de sopa de óleo. Então, observe que a quantidade de receitas, né, e a quantidade de cada ingrediente, elas dobram. Ou seja, as quantidades aumentaram na mesma proporção. Então, quando uma grandeza dobra e a outra também dobra, ou também quando uma grandeza diminui pela metade e a outra também é reduzida pela metade, nós temos o que a gente diz de duas grandezas proporcionais. Eu trouxe um outro exemplo aqui. Então, vejam aí o preço de uma embalagem de uma massinha de modelar. Né? Nessa caixa, né, nessa embalagem, vem 6 unidades de massinha. Então, deixa eu botar na tabela aqui que vem 6 unidades de massinha de modelar. E qual é o preço de 6 unidades? R$3. Estou completando a tabela. Minha pergunta é a seguinte: se eu quiser saber o preço de 18 unidades de massinha de modelar iguais a essa aí, qual vai ser o valor? Como é que eu devo calcular? Então, eu tenho que utilizar a proporcionalidade. Se 6 unidades de massinha de modelar custaram R$3, 18 custam quanto? Então, do 6 para o 18, foi o dobro? Não, porque o dobro de 6 é 12. Do 6 para o 18, foi o triplo? Foi, porque 6 vezes 3 é igual a 18. Então, se eu multipliquei por 3, se eu tomei o triplo nas unidades de massa de modelar, eu tenho que tomar o triplo também no preço, porque elas são proporcionais.
3 vezes 3, R$3 vezes 3 é igual a R$9. Então, 18 unidades de massinha de modelar custam R$9. Observe que quando a quantidade de unidade de massa de modelar aumentou, o preço também aumentou. Mais um exemplo para ver se vocês entenderam. Eu já sei de 6 unidades de massa de modelar. Agora, se eu quiser saber de 2, quanto é que custa só 2? Eu não quero as 6 unidades, eu quero só 2 unidades. Como é que eu faço isso? Então, eu tenho que completar a tabela. 6 unidades de massinha de modelar custa R$3, né? O que é que eu fiz do 6 para chegar no 2? Foi a metade? Não, porque a metade de 6 é 3. Foi a terça parte? Foi. Porque 6 dividido por 3 é igual a 2. Foi a terça parte. Então, se eu peguei, né, e calculei a terça parte de uma grandeza, eu tenho que calcular a terça parte da outra grandeza. Então, 3 dividido por 3, 1. Então, 2 unidades de massinha de modelar custam R$1. Então, observem que quando a quantidade de unidades de massa de modelar diminuiu, o preço também diminuiu. Então, só para fixar, quando a grandeza dobra, a outra também dobra. Quando uma grandeza diminui pela metade, a outra também reduzida pela metade. Isso aí a gente diz que nós temos duas grandezas proporcionais.